Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso canal Na Sala de Estar. E hoje eu quero te convidar a uma reflexão sobre um tema que sempre aparece quando nós falamos sobre estabilidade emocional, sobre saúde emocional, que é o tema da depressão ou aquela tristeza profunda e a fé. E muitas vezes parece que esses dois sentimentos, parece que esses dois elementos não se conversam, como se um fosse inversamente proporcional ao outro. E eu quero dizer para você que talvez não seja bem assim. Você já sentiu numa crise emocional, sabe? Quando você se culpa espiritualmente por tudo isso, por estar sentindo tristeza profunda, por não conseguir mais acreditar, ou por você não sentir mais aquele prazer, aquela alegria de estar na casa do Senhor. Você já chorou pensando, será que isso é falta de oração ou falta de fé? Será que eu deixei as coisas chegarem nesse ponto? Vou dizer para você que às vezes você pode estar se questionando como tudo chegou a esse ponto em que você parece estar vivendo. E já sentiu que parece que as situações engolem você? É tão comum nós vivermos esse peso de uma culpa emocional por estarmos emocionalmente esgotadas e nós acabamos nos sentindo mal porque nós não estamos bem conosco e nem com Deus. Mas e se não for isso? E se como Elias você estiver apenas exausta, mas aquela exaustão da alma, sabe, precisando de um descanso e não de uma cobrança? Lá em 1 Reis 19, o profeta Elias, ele era muito usado por Deus. Mas o capítulo 19 ali de 1 Reis vai retratar uma batalha espiritual imensa que o profeta ele vivencia. Ele viu ali fogo do céu cair, ele confrontou falsos profetas e mesmo depois de grandes coisas que o Senhor levou Elias a fazer, ele desmoronou. E a Bíblia vai relatar que Elias ele foge diante de uma dificuldade, ele foge e aí ele se senta debaixo de um zimbro, sabe? E ele é muito claro ao Senhor, ele pede para morrer, ele não via mais sentido na sua vida. E naquele momento a gente pode perceber que não é porque Elias perdeu a fé, mas ele perdeu a força emocional. É tão comum quando eu pergunto muitas vezes no consultório para alguns pacientes como eles estão sentindo e eles falam, estou cansado. E quando você vai olhar a rotina, o que tem feito para cansar? Parece que nós não conseguimos mais recarregar as nossas energias. Nós estamos ali constantemente nos arrastando nas responsabilidades do dia, mas aquele cansaço emocional que não é físico, mas é da mente. A mente cansada, você não consegue mais pensar direito, você não consegue mais sentir as coisas com a mesma proporção que você sentia antes. Elias, ele passou por isso, pela perda da força emocional. E aí, o que Deus fez ali? Deus, ele não repreende Elias, ele não exigiu naquele momento que Elias tivesse fé, muito pelo contrário, Deus o acolhe com cuidado, Deus dá comida, Deus dá descanso a Elias, e só depois que Elias foi acolhido, que Elias comeu e que Elias dormiu, é que o Senhor fala com ele de novo. E isso me faz pensar que muitas vezes essa apatia que nós sentimos, que não necessariamente possa ser de uma depressão, mas é um sintoma depressivo também, esse isolamento, esses pensamentos de morte, essa perda de energia, foi exatamente o que Elias sentiu ali naquele momento. Todos os sentimentos que nos levam a ficar mais introspectiva. E muitas vezes nós acabamos espiritualizando tudo o que acontece na nossa vida sem sabedoria. E aí nós colocamos um peso desumano muito grande sobre nós, porque algumas pessoas vão sim dizer, algumas pessoas vão sim apontar, se você está triste é porque talvez você não esteja vivendo plenamente no Senhor. O Senhor é um Deus de alegria, não tem como ter tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí nós ouvimos tantas frases, tantas coisas que são ditas, como se você está ansiosa é porque você não está orando suficiente, não fica ansiosa, é só orar e entregar ao Senhor, como se fosse uma receita fácil, uma receita simples do que fazer nessa situação. Isso quando não minimizam a sua dor e dizem que muitas vezes é só orar, ou eles dão a entender que você está deixando de fazer coisas
como se você não estivesse buscando ao Senhor. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus vai mostrar coisas diferentes para nós. Ela vai mostrar que todos esses julgamentos, todos esses apontamentos, eles não são apontamentos e julgamentos feitos por Deus. A palavra do Senhor nos mostra que Deus acolhe, Ele cuida do seu corpo, Ele permite o seu descanso, Ele te dá o necessário. E essa é uma diferença entre uma espiritualidade que é sadia, que acolhe a dor, e a espiritualidade que ela é uma espiritualidade exigente, que te cobra performance, mesmo quando você está sofrendo. A espiritualidade sadia, ela reconhece que nós somos pó, que a nossa alma, que o nosso corpo, o nosso espírito precisa ser cuidado juntos, nós somos um só. E a fé, ela não ignora a dor, ela caminha junto com ela. Então eu quero dizer para você que se você está passando por esse tempo escuro, não significa que você está longe de Deus. Talvez você esteja como Elias, cansada, confusa, querendo sumir, mas o Senhor ainda assim está cuidando de você. O Senhor ainda te envia o pão, Ele ainda permite que você descanse, Ele ainda te chama pelo nome, e isso não é falta de fé, é uma exaustão, é um período, e para esse período existe sim a graça de Deus. Por isso, eu te convido nesse momento a respirar um pouco, permita-se sim descansar, tirar um momento para ficar descansando. Porque quando a hora chegar, o Senhor Ele vai te levantar de novo. Ele vai te levantar com pão, com água. Ele vai te dar a direção. Às vezes você só precisa ter o cantinho para deitar. O cantinho para sentar debaixo da árvore e ouvir o Senhor falando com você. Longe de todas essas vozes, longe de todos esses julgamentos. Somente sentar. E eu quero dizer que esse foi mais um momento de reflexão aqui da nossa sala de estar, esse espaço onde quero trazer assuntos que nos tragam a reflexão de onde estamos caminhando com a nossa vida emocional e com a nossa fé, com a nossa vida espiritual. Porque a vida espiritual e a vida emocional, elas caminham juntas e elas podem ocupar o mesmo espaço, sim. Te convido a mandar esse vídeo para alguma amiga que você entende que também precisa ouvir essa palavra. Convido você a estar aqui na próxima semana para os próximos vídeos. E até lá, que o Senhor te abençoe.